Muito obrigado, Sr. Presidente. No nosso país, do que mais precisamos neste momento é de uma política que promova o crescimento económico e que aumente o emprego. Para essa política, em que é indispensável uma linha de aumento da produção nacional, fator essencial e incontornável para que o país saia do buraco em que 35 anos de governos PS, PSD e CDS o afundaram, é essencial um maior investimento público. E é isso também que está em discussão neste debate aqui hoje, o papel do investimento público na política económica de um país. É evidente que nós estamos numa situação em que o endividamento pesa e é um fator a ter em conta. Mas já agora é preciso dizer, coisa que muitas vezes é escondida, que a maior parte da dívida externa do nosso país é a dívida privada, não é a dívida pública, não é a dívida do Estado, é a dívida da banca e dos grupos económicos. É que isso é muito esquecido com este discurso que põe em cima do Estado todas as responsabilidades. E a verdade é que também boa parte do aumento da dívida pública foi feito para injetar dinheiro na banca, que agora exige o FMI para serem pagas os empréstimos que concederam. Em relação às obras públicas que estão aqui em debate, há três questões diferentes e que devem ser distinguidas. Primeira questão, o modelo de gestão, o modelo de parcerias público-privadas. É um modelo absolutamente inaceitável para o interesse público. Um modelo que é mais oneroso para o Estado, um modelo que não garante a prossecução do interesse público e que não pode ser dado como alternativa à ideia do próprio Estado financiar o avanço destas obras. Mas é preciso também dizer que ele é um bom negócio para o privado, um negócio garantido, sem risco e com uma taxa de rendibilidade bastante satisfatória. E é verdade também, finalmente o PSD referiu-se a isso, que as parcerias público-privadas, ou verdade seja dita, não foram todas lançadas pelos governos PS. Não! O PSD e o CDS lançaram parcerias público-privadas. Lançaram designadamente as parcerias público-privadas na área da saúde, que aí estão a concretizar-se. E, portanto, este discurso que agora fazem de renegar as parcerias público-privadas deve ser um mea-culpa, porque no governo PSD-CDS lançaram-se várias parcerias público-privadas e não lançaram mais porque não tiveram tempo, porque, entretanto, o governo foi demitido e a Assembleia da República dissolvida. A segunda questão deste debate é saber se o investimento público é ou não necessário, e nós dizemos que é saber se ele deve ou não ser aumentado, e nós dizemos que deve, e é saber se as grandes obras públicas são importantes neste quadro. E nós dizemos que sim, são importantes neste quadro. O aumento do investimento público é essencial para o crescimento económico, para a criação de emprego, e as grandes obras públicas não devem ser excluídas, embora devam ser matizadas com a necessidade de pequenos investimentos que tenham um efeito mais direto na economia e na criação de emprego. Particularmente se corresponderem a infraestruturas importantes para o desenvolvimento do país, para a atividade económica e para a vida das populações. Particularmente se tiverem, isto é indispensável também, uma componente de incorporação da produção nacional e se inserirem num processo de desenvolvimento e modernização do país e não num processo de abandono e declínio nacional como está em curso há 35 anos. A terceira questão deste debate é saber se neste momento concreto em que estamos a viver devem ou não avançar as grandes obras públicas na situação em que o país está. Naturalmente que são obras que têm importância, natureza e prioridade diferenciada entre si. Elas não são todas iguais e não são todas tão urgentemente necessárias. Há diferenças entre elas. E tendo em conta esta realidade, tem de ser considerada a possibilidade de um faseamento e de uma reorganização dos calendários, o que não significa o abandono daquelas que são indispensáveis ao aumento da produção, ao aumento do emprego e ao desenvolvimento. Nós não aceitamos que alguns, à boleia da situação do país, queiram diminuir pela via deste debate o investimento público, que é o objetivo que alguns têm nesta matéria, ou queiram desvalorizar a importância de algumas infraestruturas no futuro. O que nós vemos também, em relação à questão que costuma polarizar este debate, que é a questão da alta velocidade, é que em todo este processo, o Governo desguarneceu completamente a questão da ferrovia tradicional. E basta olharmos para o famoso PEC 4, onde estavam previstos encerramentos de linhas, como estão, aliás, nos planos da REFER e da CP, para comprovarmos que a política do Governo em relação à ferrovia tradicional é da sua redução. O Governo
tem sido um governo que destrói a ferrovia tradicional em alta velocidade.